até 20 minutos para manifestação de autoridade ou visitante ilustre. Abrimos esses 20 minutos para a secretária da Saúde, Daniela Meneguzzi. Solicito ao primeiro secretário que acompanhe a secretária Daniela Meneguzzi até a tribuna para sua manifestação pelo tempo de 20 minutos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que é nos dada mais uma vez por essa casa, através da presidência, dos senhores e das senhoras vereadoras, para falar de um tema que é tão importante e que é tão latente na nossa cidade. Nós sabemos que, dentre as principais necessidades da nossa população, a saúde, sem sombra de dúvidas, é uma das mais demandadas e um grande desafio. Um desafio que nos foi imposto já desde o primeiro dia de governo, quando lá em 2021 assumimos a secretaria com o desafio de tocar à frente um dos maiores orçamentos e especialmente em meio a uma pandemia, né, na qual nós achávamos que estava tudo sob controle. Mas, em meados de janeiro, já fomos surpreendidos pela segunda grande onda que assolou o nosso município, né? Enfrentamos dificuldades que a gente não gosta nem de lembrar. Tive por diversas vezes, entre janeiro e fevereiro, aqui nessa casa, fazendo alertas e um pedido à população que mantesse os seus cuidados. Depois deflagramos o que foi a maior campanha de vacinação do nosso país, né? E conseguimos muito êxito nisso. Hoje, infelizmente, a vacina que é tão questionada, naquele momento, a gente pode afirmar que com certeza salvou a vida de muitos caxienses. Como de costume, se é assim que a gente pode dizer, a saúde impõe diversos desafios. É uma necessidade premente e algo que contraria muitas previsões e por isso é tão difícil trabalhar com previsibilidade. Existem algumas máximas que a gente aprende, que a gente conhece estudando e que a nossa experiência nos trouxe, de que a demanda ela sempre vai ser desproporcional à oferta, ou seja, por maior que seja a oferta de serviços, a demanda ela sempre vai se apresentar maior do que aquilo que se pode ofertar. Haja vista a questão que agora se discute e que não é novidade, até mesmo porque a falta de leitos no nosso município é algo que é visto e que é falado há dezenas de anos, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área da saúde e há 20 anos que eu ouço falar em falta de leitos, porque isso é uma realidade, é uma verdade, né? Acho que é importante trazer aqui à tona de que o nosso governo garantiu ao fim da pandemia a manutenção de mais 34 leitos na nossa cidade, 34 leitos integralmente custeados pelos cofres municipais. Isso engrossa ainda mais os nossos percentuais de aplicação da receita em serviços de saúde, né? Todos aqui sabem que esses percentuais nunca baixaram de 25%. Enquanto o mínimo constitucional é 15%. No ano passado, né, conseguimos junto, ou melhor, num esforço conjunto de toda a comunidade, dessa Casa Legislativa, dos deputados, né, de todas as forças vivas da comunidade, garantimos a abertura de mais 70 leitos no Hospital Geral. E quando abrimos os 70 leitos, nós tivemos aí um respiro que não durou mais do que 2 ou 3 meses, porque em agosto, quando findamos a abertura de todos os leitos, dezembro nós já tínhamos novamente uma fila de espera por leitos que beirava 90, 100 pessoas.
e é algo que não costuma ser diferente disso, nem mesmo em épocas de menor ocupação, como Natal, Ano Novo e Carnaval. Então, quando a gente se depara todas as manhãs, o primeiro boletim que eu recebo aqui no meu celular é o da Central de Regulação de Leitos. Todos aqui sabem também que Caxias tem uma das 4 centrais de regulação de leito, com responsabilidade e com autonomia garantida em lei como autoridade sanitária. A nossa Central de Regulação regula e determina a priorização da ocupação dos leitos, de acordo, obviamente, com a disponibilidade de leitos, com a gravidade e também com o tempo de espera, mas não baixamos de 90 pacientes por dia aguardando leitos. Alguns dias 120, alguns dias 130, mas essa é a nossa realidade. A realidade que, repito, ela só deu uma amenizada nos meses ali, ou em pouquíssimos meses após a abertura dos 70 leitos do Hospital Geral. Lembrando, mais uma vez, que Caxias tem uma herança, né, que quando optou por aderir ao Pacto pela Saúde, trouxe para si a responsabilidade de atendimento a todos os 48 municípios que fazem parte da quinta macro-região de saúde. Então, os nossos hospitais, eles têm a responsabilidade que foi, repito, adquirida pelo nosso município quando optou por se tornar gestão plena, né? Trouxe para si essa responsabilidade que hoje a gente herda. E temos muita dificuldade de fazer esse gerenciamento porque nós somos essa referência para alta complexidade para 49 municípios, né? 49 quando a gente inclui em Caxias. Dessa lista de espera que eu falo para vocês por leitos, nós temos aproximadamente 60% dos pacientes de outros municípios e 40% dos pacientes que eles são aqui de Caxias e que aguardam nas nossas UPAs ou que aguardam dentro dos hospitais por uma transferência, né? Aguardam lá dentro de hospitais de menor complexidade para hospitais com maior complexidade. Um outro tema que é muito falado aqui nessa casa também e muito comentado diz respeito aos atendimentos nas unidades básicas de saúde. E aqui eu trago um dado que eu acho que é importante de ser compartilhado com vocês, porque apesar da fala constante e muito mais do que a fala, é uma percepção, porque com certeza a fala ela é reflexo daquilo que é trazido pela população, não só vocês, mas também a nós, com relação à falta de médicos, né? A falta de médicos que em alguns momentos foi extremamente agudizada, principalmente em 2021, quando nós tínhamos aquela grande onda do Covid, uma demanda por mão de obra médica extremamente grande e nós não conseguíamos competir com outros municípios ou com outros centros. Mas hoje a gente presta oferta um número de consultas que ele é aproximadamente 15% maior a cada ano do que o ano anterior. Então, lá em 2021, a gente ofertava em torno de 411 mil consultas e no ano de 2023 a gente ofertou mais de 459 mil consultas. E pasmem, colegas vereadores, um número que me entristece cada vez que a gente vê. Um absenteísmo, ou seja, uma falta que gira em torno de 10% a 15%. A gente ainda tem muita falta, muito absenteísmo, tanto nas nossas unidades básicas de saúde, quanto nas nossas consultas especializadas. Só no SES, no ano passado, foram mais de 6 mil faltas. Lembrando que essas consultas são agendadas e informadas aos pacientes uma semana antes da data prevista. Nas UBSs, os agendamentos acontecem sempre na semana anterior. Então, esse absenteísmo é absurdo e a gente precisa, de alguma forma,
combatê-lo, levando a informação à população de que quando ela falta uma consulta, ela tira a oportunidade de que outra pessoa possa consultar. Com relação também aos médicos, nós temos agora, né, na semana passada, findou um edital de contratação emergencial. Já temos pelo menos 3 médicos previamente selecionados que devem iniciar a sua atividade já nos próximos dias, naquelas unidades que porventura estejam sem médicos. E algo que foi aprovado aqui nessa Casa Legislativa, e a gente agradece a compreensão, que foi a possibilidade da contratação de uma empresa para prestação de serviços médicos, para que a gente tenha mão de obra médica para substituir aqueles médicos que estão de férias, que estão de licença, que entram em LTS e que não há previsão no Estatuto do Servidor de nomeação de novos servidores sem que haja a vacância da vaga. Então, aquelas UBSs que têm médicos de férias, que têm médicos de licença saúde, e eu sempre dou o exemplo de uma UBS, que é uma UBS bem grande aqui, que tem uma população expressiva de atendimento, que é a UBS Mariane, que num momento chegou a ficar sem nenhum dos seus 3 médicos. Mariane tem 3 médicos de 40 horas. Uma médica estava de licença maternidade, a outra médica teve uma fratura no ombro e ia ficar afastada por 90 dias, e o outro médico estava de férias. Nenhum dos 3 casos gera vacância e gera a possibilidade de nomeação de médicos. Então, com a contratação dessa empresa, a gente vai poder realocar médicos de forma praticamente que imediata, e é algo que a gente tende a solucionar, até mesmo porque estamos num estado de calamidade pública declarada por 2 fatores importantes. Um deles é a dengue. A gente continua vendo o número de casos de dengue subir na nossa cidade, e esses 10 dias de calor que a gente teve, logo aqui eu digo para vocês que em poucos dias a gente já deve ter um novo aumento do número de casos de dengue, porque o mosquito da dengue, ele não morre, né? Ele só... ele continua lá, ele precisa de uma temperatura de 5 graus para que ele não voe. A gente teve esse período bem longo com mais de 5 graus, as pessoas usando manga curta, muito provavelmente não fazendo uso do repelente, que é a indicação. Então, a gente tem a questão da dengue e a questão do inverno. A questão do inverno que, muito embora, e vocês já me ouviram falar disso nos últimos 3 anos, a gente percebe um aumento, mas não um aumento expressivo como acontecia nos anos anteriores. Eu estou falando de 5, 10 anos atrás. Porque, dada a condição de Caxias ter essa referência e ter a alta complexidade, nós termos um sistema de saúde robusto que pode ofertar atendimento à população, em muitos casos intervindo antes da necessidade da hospitalização, o inverno não é mais uma condição que nos preocupa tanto. O que nos preocupa é o ano todo, porque a demanda ela segue crescente. Os critérios, o cenário epidemiológico, ele mostra o envelhecimento da população, ele mostra uma população com múltiplas comorbidades, com complicações que fazem a necessidade de um leito hospitalar, independente de inverno ou verão. Eu trouxe aqui um outro dado para falar para os senhores, né? Por exemplo, no mês de março, que é um mês tecnicamente que a gente não tem uma alta ocupação hospitalar, a gente teve uma média de 3.100, uma média não, um total de 3.138 solicitações de internação hospitalar. Em março de 2023, foram 2.534 solicitações de internação hospitalar. Então, vejam que o inverno ele não impacta mais na condição de leito. O que impacta efetivamente é a condição de saúde e a necessidade de atendimentos de maior complexidade para a nossa população. Né? Nós temos investido também fortemente em programas de prevenção, na abertura de serviços que favoreçam e que fortaleçam o cuidado em saúde.
Um exemplo deles é a abertura, alguns meses atrás, do ambulatório trans, é a ampliação do escopo de atuação do nosso consultório na rua, que inclusive está com uma viatura nova, né, algo que foi trazido em alguns momentos aqui por essa casa, para atender a população de rua. O Agenda Mais, né, que tirou muitas pessoas da fila das UBSs, permitindo o agendamento por telefone. E nesse período de calamidade, onde algumas unidades básicas precisaram ficar fechadas por algum período, em função da impossibilidade por danos materiais, a gente colocou um médico dentro do Agenda Mais, para aquelas situações, principalmente de renovação de receita, que é algo que tira a consulta lá no UBS, porque o paciente faz uso contínuo da sua medicação, precisa da receita para retirar a medicação na farmácia, mas ele não precisa necessariamente de uma consulta. Então, esse médico lá no Agenda Mais, ele renovou muitas receitas e começou a acontecer algo que a gente não via há muito tempo e que talvez não seja percebido por muitos, porque não é do dia a dia de vocês, mas hoje é difícil o dia que uma gerente de UBS não coloca no grupo de gerentes que tem consultas disponíveis. Então, tem havido sobra de consultas, apesar disso tudo. Eu vejo aqui algumas mães, né, de autistas, acho que a abertura do nosso ambulatório para atender os pacientes autistas, e nesse ano com a ampliação de mais 20 vagas, né, a gente vai poder ampliar lá no nosso ambulatório mais 20 vagas para pacientes com uma condição não tão grave, porque aí os atendimentos vão se dar uma vez por semana e não 2 vezes por semana. Então, é algo que a gente trouxe de bom para a nossa população. A ampliação da frota de veículos da nossa secretaria, né? Nós compramos vans novas com recursos de emenda parlamentar, né? Aqui o vereador Rafael, que nos ajudou com emendas, né? Nesse sentido, que foi um pedido teu, inclusive, porque as nossas vans, elas estavam num estado realmente péssimo, e hoje a gente tem 3 vans novas para fazer esse transporte dos nossos pacientes para outros municípios, inclusive para a realização de procedimentos de exame simples. E acho que para finalizar, porque o tempo deve estar acabando, ainda tem 3 minutinhos, né? Eu acho que uma outra grande notícia que a gente traz para a comunidade é a continuidade dos atendimentos da materno-infantil, né, que estavam sendo prestados pela empresa IDES, que foi contratada pela prefeitura, no espaço cedido pelo Hospital Pompeia, e que a partir de segunda-feira, dia 1º de julho, nós teremos esse atendimento transferido para o Hospital Virvi Ramos, numa área transitória, adaptada do hospital, né? Um grande esforço do Hospital Virvi em possibilitar isso ao município de Caxias do Sul, até que os recursos para a reforma que vão ser repassados pelo governo do estado, e que esse repasse acabou atrasando em função da calamidade pública que todos nós vivemos. Esse repasse do recurso para a obra atrasou um pouco, mas o Hospital Virvi adaptou a área e vai poder receber todas as nossas mães caxienses, né, reafirmando o nosso compromisso de que nenhuma mãe fosse precisar ter o seu bebê fora do seu município. Então, a partir de segunda, essa transferência vai acontecer ao Hospital Virvi Ramos. Já que ainda tem 2 minutos, falar das reformas das unidades básicas de saúde, até porque na semana que vem, agora na primeira semana de julho, a gente vai estar entregando mais uma UBS reformada. Na verdade, entregamos uma nova UBS em Anarrec, uma UBS reformada que é a Parque Oasis, temos a UBS do Mariane e a UBS do Esplanada em reforma. E nos próximos dias já estarão sendo lançados os editais para a reforma do CAPS, né? O CAPS ali ao lado da Maesa, né? Que faz um atendimento em saúde mental, e a gente vai poder efetuar essa reforma com recursos também de emendas parlamentares. Dentro do PAC, nós fomos contemplados com a construção de 2 novas UBSs, a UBS Estrada Imigrante e a UBS... Como é que é o nome da outra, Cris? Não, o Caminho do Meio é com emenda parlamentar. Estrada do Imigrante e... Agora esqueci, mas são 2 novas UBSs. Não, Galópolis é reforma.
Oi? Vila Romana, obrigada. Vila Romana e Estrada Imigrante e a UBS Caminho do Meio. Essa a gente não teve a contemplação dela no PAC, mas a gente vai viabilizar ela com recurso de emenda parlamentar. E essa UBS, quando pronta, ela vai receber os usuários das UBSs Centenário, que está fechada devido à interdição pelo risco geológico, né? A UBS está interditada, e o Fátima Baixo, que é uma outra UBS que tem problemas estruturais bastante importantes. Então, essas 2 unidades serão transferidas para o Caminho do Meio, assim que estiver pronta. Né? Além disso, nós teremos as reformas das UBSs de Galópolis, UBS Vila IP, UBS Fátima Alta, a ampliação da UBS São Vítor Coab, enfim, temos aí um largo escopo, além de outras reformas e adequações menores que serão feitas também em unidades, assim que os editais de licitação estiverem prontos. Muito obrigada. Fico aqui agora. Gostaríamos de agradecer a presença da secretária da